Olá, bem-vindos a mais um podcast Escutar a História. O tema de hoje é Dom Afonso Henriques, desde São Mamede há manifestos probatum. Portanto, a 24 de 6 de 1128 inicia-se a Batalha de São Mamede. Os antecedentes da batalha. O território estaria dividido entre Condado Portugalense, domínio do Infante, e Condado de Coimbra, domínio da Dona Teresa e Fernão Pérez de Trava. De forma a ter um controle efetivo sobre o seu território, Dom Fernão dirige-se a essas terras com os seus contingentes e, ao passar por Guimarães, a população irá pedir auxílio ao Infante, que ganha o apoio da burguesia da cidade ao dar foral à dita em abril desse ano. Qual é o significado dessa data? Essa data representa o solstício, com uma mudança a nível cósmico, mais o dia de São João, que é o apóstolo que anuncia a vinda de Cristo. Ou seja, isto é igual a dizer que por intervenção divina é escolhido um novo rei. As consequências são as seguintes: várias forças sociais com objetivos pessoais diferentes, mas unidos num objetivo comum: o afastamento da nobreza galega e o fortalecimento dos vínculos de solidariedade entre a nobreza condal. Há uma mudança do detentor do poder, com o Infante a assumir o poder. Não se esquece do vínculo a Afonso VI como forma de impor a sua autoridade. Ele assume-se como sucessor de um dos reinos do avô. Passa a usar o título de Infant ou Príncipes, nunca usando o título de Conde. Utiliza o determinativo de Portugal para se associar a este território. Apesar de não ter uma chancelaria organizada, era sinal do seu poder. Afonso VII não pode negar os laços de sangue com o Infante, mas não aceita a sua independência. Afonso Henriques continua a governar de forma independente o condado, mas como vassalo do primo. Alteração geopolítica. Há um afastamento definitivo dos destinos de Portugal e da Galiza. Em 1131 há a mudança da corte para Coimbra. Afonso Henriques vai apoiar-se no novo poder, que são os cavaleiros de Coimbra, e pelos cavaleiros vilões desses territórios, de onde não fazem parte das grandes famílias condais. São filhos de nobres afastados das partilhas hereditárias, ou seja, nobres de segunda geração. Começa a formar-se uma nova relação entre rei e nobreza, com esta a ser veículo régio junto da população, o que provoca o nascimento da autoridade régia como autoridade nacional, comum a todo o território. Depois temos a inserção de Afonso Henriques no meio urbano, afastando-se das grandes famílias do norte que o tinham apoiado em 1128, do seu poder e domínios, de forma a evitar conflitos. A norte do Douro, os centros de decisão política encontram-se no campo, controlados pela aristocracia, enquanto a sul encontram-se nas cidades controladas pelo rei. Aproxima-se da linha de fronteira, permitindo a movimentação de maiores contingentes. Além disso, vai mandar construir uma série de linhas defensivas à volta de Coimbra, além de fixarem gente nestas terras. E a 25 de 7 de 1139
a Batalha de Ourique, batalha onde o infante Afonso Henriques é aclamado rei, e importante para a criação do mito fundacional, como forma de justificar a independência do reino. Agora coloca-se algumas questões. Onde é Ourique? Uma vitória junto a Leiria pressupõe um ataque muçulmano em grande escala a Coimbra. Caso tenha sido no Alentejo, trata-se de um ataque preventivo do infante contra os 5 reis mouros que juntavam forças para atacar Toledo. A data e o seu valor simbólico, que é precisamente no dia de Santiago, há uma necessidade da intervenção divina, o rei é visto como enviado de Deus contra os inimigos. As consequências. As consequências, Dom Afonso Henriques volta do campo de batalha, cheio de glória e aclamado rei. Entre 7 de 1139 e 2 de 1140, o infante passa a usar o título de rei na documentação. Em 5 de 10 de 1143, temos o Tratado de Zamora, que consiste num tratado de independência do Reino de Portugal face a Leão e Castela de Afonso VII, confirmado em 1179 pela bula Manifestus Probatum. Revoga o Tratado de Tui, de 1137, em que Dom Afonso Henriques terá prestado vassalagem ao imperador Afonso VII. Em 12 de 1143 temos a Clavis Regni de Afonso Henriques para o Papa Inocêncio II. O objetivo: Dom Afonso Henriques presta vassalagem e pede auxílio ao Papa mediante o pagamento de um tributo anual. Os seus significados: há um desligamento do Reino de Portugal em relação ao Reino de Leão e Castela, ficando sob a égide do Papa e como o mesmo estatuto dos restantes soberanos europeus. Afonso Henriques intitula-se como rei. Há uma tentativa de João Peculiar, arcebispo de Braga, de também conseguir a independência da diocese de Braga face à de Santiago. E a 1 de 5 de 1144 temos a Devotionam Tuam, do Papa Lúcio II para Afonso Henriques. O Papa confirma o tributo anual e a vassalagem. Dirige-se a Dom Afonso Henriques, não como Rex, mas como Duque de Portugal. Em 1146, ao casamento com Mafalda de Saboia, como forma de afirmação externa do rei, afasta-se dos reinos peninsulares e a proximidade de Saboia com Avignon significava uma proximidade com o papado. Em 1169, o desastre de Badajoz, uma tentativa de conquistar Badajoz por Dom Afonso Henriques e o infante Sancho, de forma a controlar a capital da antiga Lusitânia romana e neutralizar uma importante base militar muçulmana. Também a inferioridade numérica portuguesa obriga a retirada do cerco e, segundo a crónica, o rei parte a perna durante a fuga, nunca mais cavalgando e perdendo assim a sua grande capacidade militar. Em 1179, a bula Manifestus Probatum, que é a legitimação do reino de Portugal pelo Papa. Fica claro que pode haver mais que um reino na península para combater os mouros. Resolve-se a questão das primazias, resolve-se também a questão das dependências eclesiásticas metropolitanas. Braga continua a ter direitos nas terras galegas e Santiago nas terras conquistadas a sul aos mouros. Qual a diferença entre a bula Devotionem Tuam
em 1144, e a bula Manifestus Probatum, em 1179. Pela primeira vez, o Papa dirige-se a Dom Afonso Henriques como rei. O Papa afirma os direitos do rei ao serviço da fé cristã. Reconhece também o reino de Portugal, a ele e aos seus herdeiros, e os direitos sobre os territórios conquistados aos mouros. Portanto, isto dá uma independência total em relação aos reinos vizinhos. Qual o significado da bula? A bula é um documento jurídico que reconhece o reino e sanciona todos aqueles que se contraponham à bula. É uma coroação da política, iniciada desde o tempo do Conde Henrique e sinónimo da manutenção, ou seja, permanência dos cargos ao longo do tempo. O mordomo é um posto vitalício, alferes é dado a quem deu provas dadas, é rotativo, se necessário, ocupado pelas grandes famílias do Entre Douro e Minho. A corte é composta por nobres galegos exilados do Reino de Leão. A administração. Temos dois tipos de administração, a central. Os grandes cargos são dados aos barões do Entre Douro e Minho. Apoia-se na nova nobreza, nos cavaleiros vilões de Coimbra e nobres da segunda geração, isto em relação a Dom Afonso Henriques. E depois temos a administração local, a criação de tenências, ou seja, divisões territoriais, entregues a jovens cavaleiros, os chamados tenentes. Os territórios com castelos são comandados por alcaides, com jurisdição militar e civil. A existência de outros cargos, como o mordomo, que tinha como função de cobrar impostos, mais tarde com funções de policiamento, judiciais e fiscais. Estes cargos eram a figura do rei a nível local e não tinham nenhum caráter hereditário. A formação do Estado moderno em Portugal passa pela fixação das fronteiras, através de tratados, reconstrução e construção de castelos, formação de um exército profissional com grupos de besteiros, retirada de poder às ordens religiosas ou militares, entre outras. Segundo, a criação de uma identidade nacional, como a emergência de uma consciência nacional, a identificação do espaço do reino como espaço cristão, a língua a servir como um cimento comum do reino. Depois, óbvio que perante isto dá-se a consolidação de uma realidade administrativa e social diferente, subordinada a uma autoridade, com poder de povoamento, de impor limites territoriais e jurisdicionais. Desculpem que eu sou um bocado gago e há alturas que isto patina um pouco. Mas voltando ao assunto, com obrigações fiscais e detinha a prerrogativa de conceder isenções e imunidades. Transforma as estruturas da administração central, apoiando-se em novos órgãos de governação, no processo criativo dos oficiais palatinos, no ofício, no laicismo dos serviços burocráticos superiores. A concessão que o monarca tinha do poder régio começa a manipular os senhores, a nobreza e clero, e os conselhos de forma a se sobrepor à jurisdição destes, até de cristalizar como soberano. O caráter ideológico do poder real, ou seja, o paternalismo régio, o rei surge como defensor dos interesses dos súbitos e garante do bem comum. E, continuando com termos e designações sobre o Portugal medieval, vamos agora falar do que são os concelhos. Os concelhos é a unidade básica da administração local, sendo que cada um tem uma área territorial em que o concelho fica no centro geográfico, ou seja, com a sua
gradual passagem para o domínio régio, ficando o rei o senhor de todos estes concelhos. As suas raízes vêm dos tempos romanos, mas estavam na dependência de um grande senhor, o chefe militar. O seu nome deriva de conselhia, assembleias públicas. Os forais régios ou particulares fomentavam, criavam, legalizavam, recompensavam os soldados vilãos, com o intuito de fomentar o povoamento, a fixação de povos e de sim incentivar a imigração. Definiam as liberdades dos concelhos, combatiam os mouros e enfraqueciam o poder senhorial, além de fomentarem o comércio e o artesanato, mesmo antes da fundação de Portugal, sendo que o seu conteúdo dependia do objetivo e do tamanho do concelho. Os seus símbolos eram o pelourinho, a bandeira e selo. Em contrapartida a estes direitos tinham de pagar tributos à entidade que lhes concedeu o foral. O Portugal concelhio floresceu em parte graças à vontade régia e também senhorial nos séculos XII e XIII. Concelhos fronteiriços. Dom Afonso I, a partir de 1150, reforça o movimento concelhio. Sancho I apercebe-se do seu potencial colonizador. Afonso II não dá muitos forais devido à instabilidade política. Sancho II, idem. Afonso III e Dom Dinis, com estes dois, o movimento concelhio recebe um impulso decisivo, pois a conquista estava feita e era necessário povoar, definir as fronteiras e combater o senhorialismo, sendo os concelhos extensões do poder régio, mas também dos senhorios. E agora falando das ordenações afonsinas. Essas ordenações são de um grande avanço, pois permitem apresentar as leis arrumadas por temas e não pelas suas datas de promulgação. O livro 1 fala do funcionalismo público, o livro 2 fala-nos das relações entre igreja e coroa, direitos reais, cobrança de tributos e prestações, estatuto dos fidalgos e estatuto de judeus e mouros. Por seu turno, o livro 3 refere-se ao direito processual, enquanto o livro 4 se refere ao direito civil e o livro 5 ao criminal. As ordenações não vêm uniformizar o direito, pois continua a haver direito canónico para a Igreja e forais, posturas, costumes, direito romano e castelhano para o direito civil. O que foram as ordenações manuelinas? São a reafirmação da origem divina do poder, do real Estado, do ofício régio, que tinha como desígnio assegurar a honra de Deus, santos e Igreja, erradicar os pecados da renega e blasfémia contra Deus, honrar sempre a Igreja e obedecer de forma escrupulosa aos mandamentos. Vai proporcionar uma manutenção das fontes de direito e da arrumação das matérias. É introduzido o crime de lesa majestade, como a lepra, pois atinge quem a tem, quem contacta e quem descende, sendo uma forma de disfarçar o declínio do poder régio. Há do mesmo modo uma complexificação e desdobramento de funções, havendo ainda um empobrecimento tipológico da documentação, à medida que outras instituições se afirmam. Exige-se uma especialização de registros de carta, região do reino, assistindo-se a um aceleramento e aumento de eficácia dos processos burocráticos. Há um notório crescimento do aparelho do Estado com o crescimento demográfico. O aparato cerimonial tem um acréscimo, sendo o poder legislativo igual ao poder do rei. Com o aparecimento da imprensa, podem-se expandir por todo o lado estas compilações. Crescimento para as ordenações manuelinas. O aparelho burocrático
sobe 75%. Foram a última compilação de leis da nossa Idade Média e não a primeira da Idade Moderna. O Conselho Régio. O Conselho Régio era constituído pelo alferes, o mordomo e o chanceler, os vassalos do rei, ricos homens ou clérigos e legistas, que tinham por função aconselhar o rei sobre as melhores atitudes a tomar em determinada situação. Era também a este órgão que competia deliberar sobre qualquer ato legislativo. O Conselho era um órgão consultivo, instância da corte, sem composição precisa, com conselheiros fixos e permanentes e conselheiros ouvidos caso a caso ou destacados para funções concretas ou ocasionais. Tinham como principal função o exercício da justiça. Partilhavam com o rei o poder legislativo. Aos membros do Conselho era exigida especialização, tida por curso superior e competência. Estes elementos eram essencialmente homens ligados à justiça, advogados, sobrejuízes, ouvidores, inquiridores e da economia, como os tesoureiros. O Conselho acompanhava o rei, era uma espécie de tribunal. Reúne na cidade, mais precisamente em Guimarães, Coimbra, Santarém ou Lisboa. Nas reuniões do Conselho estava sempre presente o chanceler, apoiado por 2 secretários. Este toma a palavra em nome do rei. E neste momento vamos dar a definição de chancelaria régia. O que era a chancelaria régia? Era a repartição responsável pela redação, validação, mediante a oposição do selo régio, e a expedição de todos os atos escritos de autoria do próprio rei. Os serviços da chancelaria régia podiam também reconhecer e conferir caráter público a documentos particulares que lhe fossem submetidos para validação. Presidia ao serviço de chancelaria o chanceler do rei, que tinha como nome Chancelerius ou Notorius Curii, ao qual estavam confinados os selos régios e que desde a formação do Estado português é sempre referenciado como um dos mais próximos ministros do soberano. De início, cabia ao chanceler despachar diretamente com o rei, tendo frequentemente exercido uma influência política decisiva, mas com o aumento da complexidade da administração e o aparecimento de outros ministros, cujas decisões eram proferidas em nome do rei, nomeadamente contadores, ouvidores e sobrejuízes, a esfera de atividade do chanceler foi-se especializando no exercício de competências técnico-jurídicas, quer de redação, quer de exame de diplomas régios e particulares. Verificava-se se o conteúdo não contradizia leis gerais ou privilégios da coroa ou de particulares, quer ainda fazendo registar os diplomas mais importantes. Continuava, no entanto, a ser detentor dos selos régios e, por conseguinte, era o representante formal da autoridade régia. Já nos séculos XIV e XV, verificou-se uma associação do chanceler do rei ao Tribunal da Casa da Suplicação, então o mais alto tribunal do reino, para que às decisões desse mesmo tribunal fossem conferidos maior valor e dignidade das ordenações afoncinas. Que refere ser o chanceler o segundo magistrado do reino, sendo o primeiro o regedor e governador da Casa da Justiça da Corte de El Rei. E ordenações manuelinas, onde o chanceler é apresentado como o segundo ofício da Casa da Suplicação.
A repartição da chancelaria dispunha, para além do chanceler, magistrado com elevada cultura jurídica, de oficiais próprios, como notários e escrivães, especificamente designados por notários da chancelaria e escrivães da chancelaria. No entanto, nos primeiros reinados encontram-se diplomas em que o chanceler é simultaneamente autor e redator da carta. Como a passagem de todas as cartas pela chancelaria implicava para os interessados o pagamento de taxas próprias. O seu primeiro regimento conhecido, registado a folhas 82 a 90, penso, do livro das Leis e Posturas, que foi atribuído ao reinado de Afonso IV, entre 1325 e 1357, limitava-se quase exclusivamente a regulamentar os direitos que deviam ser cobrados segundo as várias tipologias das cartas. São referidas cartas de várias naturezas, como cartas de apelação, de inquirição, de obrigação, de testemunho, de protestação, do rogo, de sentença interlocutória ou definitiva, de execução, por aí fora. E segundo o valor da mercê concedida. O regimento refere ainda as cartas de tabelião, de livrões ou benfeitorias, de confirmação de juízes, de apresentação de igreja, de almoxarifado, de entrega de castelo, de préstimo, de el-rei dá em dinheiros, de doação, de confirmação de doação, ou privilégios, ou foros, de doações de foros e de coutos e cartas de graça, assim como a matéria do selo, devendo ser pagas taxas mais altas por cartas firmadas por selo de chumbo do que por selos de cera. A chancelaria-mor. No século XIV, a chancelaria régia passou a designar-se de chancelaria-mor, para a distinguir das chancelarias de outros serviços da administração, como as da Casa dos Contos, da Casa do Civil, das Câmaras de Lisboa e Porto, das Correições das Comarcas e da Chancelaria da Rainha, entre outras. A chancelaria-mor foi dado segundo o regimento em 16 de janeiro de 1589, que regula o seu despacho, o qual é de acesso difícil, pois não foi alvo de nenhuma publicação. A partir de meados do século XVI, a chancelaria régia passou a designar-se por chancelaria-mor da Corte e Reino. O desembargador ou sobrejuiz, título que deixou de ser de uso corrente no século XIX, dado a um magistrado de tribunal superior, em particular ao da relação. O desembargador tinha a função de resolver problemas relacionados com dificuldades legais, desde sentenças dadas pelos tribunais a concessões feitas pelo rei. Esta dominação surgiu em substituição dos sobrejuízes quando Dom João I criou 2 tribunais de recurso, a Casa do Civil, ou Casa de Justiça, e a Casa da Suplicação. Equivalem hoje, respectivamente, ao Tribunal da Relação e ao Supremo Tribunal de Justiça. Os desembargadores dos agravos eram funcionários do Tribunal de Segunda Instância, a Casa da Suplicação, tinham como função decidir sobre os recursos postos às decisões dos juízes de fora e corregedores, tendo hoje equivalência nos juízes do Tribunal da Relação. E os desembargadores do Paço decidiam sobre a concessão de cartas de legitimação, de doação, de emancipação, de legitimação, de perfilhação e de perdão de pena, entre muitas outras atribuições. Havia também os desembargadores da Fazenda Pública, os membros do clero que faziam parte da relação eclesiástica, tribunal presidido por um bispo, eram também denominados de desembargadores. Nas ordenações afonsinas, no livro 1, as manuelinas e as filipinas
consagram algumas páginas aos estatutos dos desembargadores. Estes tinham, além disso, os seus regimentos. O chanceler, ou vedor da chancelaria, este cargo exigia a confiança e a fidelidade do oficial e competências próprias. Competia-lhe o resguardo e a posição do selo real, ou seja, a fiscalização de todos os atos emanados da chancelaria. Emitia e expedia documentação do rei, redigia ou fornecia os tópicos para a redação dos documentos, enquanto chefe da chancelaria dirigia os oficiais desta repartição, o vice-chanceler, guarda do selo, notários e escrivães. Tal cargo exigia, para além da experiência, a competência e a especialização. Ocupava um lugar cimeiro entre os altos funcionários do rei. As suas funções estavam ligadas à verificação das escrituras régias, oposição do selo e eventual publicação. É um elemento controlador. Existiam vários tipos de chanceler. O chanceler burocrata, ou seja, aquele cuja atividade se centra fundamentalmente na redação de cartas. O chanceler político, que é aquele que, pela sua proximidade ao monarca e o qual pode pertencer ao conselho, deterá considerável influência na sociedade política do seu tempo. O chanceler diplomata, que tem por missão a selagem e a verificação das cartas. E o escrivã da puridade. Esse cargo surge no reinado de Afonso IV, mas com antecedentes já a partir de Afonso II. Tinha como função principal receber todas as petições e cartas chegadas à corte, para depois as remeter ao desembargador competente, ou seja, a preparação dos desembargos. Estas funções de coordenação estariam atribuídas em tempos ao chanceler-mor. Eu peço desculpa que de vez em quando a língua parece que se enrola, porque eu não paro de falar, e pronto, mas as minhas desculpas. Voltando ao assunto. Ao escrivão da puridade competia ainda há algum tempo o arrendamento das casas régias, que como prova de arrendamento era feita uma escritura, a qual depois da assinatura régia nas costas seriam remetidas aos vedores da fazenda. Para além disto, competia-lhe ainda mandar fazer as cartas de privilégios dos besteiros apurados pelo anadel. Em suma, era um intermediário entre o rei e a casa da fazenda. Este cargo, nos finais do reinado de Dom Fernando, ainda teve outra designação: o chanceler da puridade, ou chanceler dos selos da puridade. O corregedor da corte, a partir do segundo quartel do século XIV, tende a sobrepor-se ao cargo de meirinho. O corregedor da corte teria, nos locais em que o monarca ou o tribunal da corte se encontrassem, de fazer o julgamento dos feitos das viúvas, dos órfãos e das pessoas miseráveis, que tinham o privilégio de perante ele poder demandar. Tomaria conhecimento de todos os feitos que se pudessem desembargar sem delonga, e ainda os respeitantes a jogos de azar, usuras, excomunhões, porte de ouro, roupas, defesas ou armas, e a barregueiros. Fiscalizava também as contas e rendas dos conselhos, albergarias, hospitais e órfãos. Daria cartas para prisão dos malfeitores. No que a redação de cartas régias diz respeito, compreendiam as de provimento dos corregedores e meirinhos das comarcas, de correição dos bens e rendas respectivos que lhe cabia fiscalizar. E bem assim as cartas, mandando que os corregedores das comarcas e os juízes das terras vissem o estado dos castelos, e mandando
lançar anuduvas e tirar dinheiros para as obras necessárias do seu foro seriam ainda as cartas de inquirição de malfeitorias dos poderosos, as sentenças dos agravos de feitos, crimes trazidos à corte, bem como dos agravos de feitos civis e crimes respeitantes a uma área de 5 léguas do local em que se encontrasse. E ainda as cartas de transferência de presos, de inquirição sobre juízes e corregedores, de nomeação dos meirinhos, das cadeias e carcereiros da corte e dos lugares, e as quitações dos procuradores dos conselhos, mordomos dos hospitais e albergarias e tutores de menores. Em suma, são frequentemente publicitantes de ordenações régias, participam em negociações diplomáticas ou testemunham os instrumentos e acordos assumidos pelo rei. O corregedor da corte, mais do que privado de comarca, como o escrivão da puridade, será, sobretudo, e tal como o chanceler, um homem da máquina administrativa e, dentro disso, inegavelmente, com um lugar fundamental no funcionamento do desembargo e da justiça superior. O alferes era o porta-estandarte, a quem competia comandar as hostes na ausência do rei, o meirinho-mor e o mordomo-mor. O cargo de meirinho-mor, criado por Dom Sancho I, confunde-se com o cargo de mordomo-mor, mas é com Afonso III que recria e regulamenta este cargo em 1261. Tinha como funções judiciais, policiais e fiscais. Competia-lhe o exercício da justiça maior, encarregado da execução da sentença dada pelo Tribunal Régio, detinha o direito de prender, de citar, de penhorar, de executar outros mandatos judiciais, entre outros. Muitas vezes os meirinhos-mor também eram acusados de abusos por parte do clero, nomeadamente cometem atropelos, como entrar em coutos e praticar extorsões, ou de não seguir os trâmites do processo judicial. No tempo de Dom Afonso III, este era um dos cargos com maior peso político, pois era considerado como uma espécie de polícia. Em suma, tinha por missão fazer cumprir a lei e executar as ordens régias. Os tenentes de terras eram os delegados locais do monarca. Estes eram os representantes do poder régio nas respectivas terras ou círculos administrativos. Detentores de poderes públicos, com a obrigação de administrar, de zelar pela paz e pela justiça e de recrutar o exército se necessário fosse. O tabelionado começa no reinado de Dom Afonso II, toma realmente forma e expressão com Dom Afonso III. Os tabeliães tinham por missão fazer o registro administrativo de todos os atos da administração local. Era uma forma de centralização do poder régio. Foi neste reinado que alguns concelhos, como o desenvolvimento urbano, acabaram por ter também os seus registros, sendo estes uma extensão do poder régio que se queria centralizado. As cortes e a cúria régia. A corte é o organismo máximo do poder régio, ela assume um papel de grande relevo na formação social organizada e é a instituição máxima da política e da administração do reino. A corte é o órgão máximo do poder régio, a ela está associada a cúria régia. Este é o órgão deliberativo, sendo constituído por um conjunto de elementos, compõe a Assembleia. A estes compete analisar, discutir e decidir sobre os assuntos levados à cúria. Aos elementos que compunham a cúria régia eram exigidas experiência, competência e especialização. Isto para saber examinar,
diligentemente as cartas com as queixas, agravos e questões, ou os relatórios dos inquéritos e ouvir razões e conselhos a fim de julgar e emitirem sentenças. A Cúria não tinha reuniões ordinárias, estas eram realizadas quando o rei o desejasse. A Corte é o órgão político-social de representação da comunidade. A Corte era constituída, para além da família real, por 3 corpos, 2 fixos e permanentes, formados um pela antiga alta nobreza laica, os ricos homens, e outro pela alta aristocracia eclesiástica, o clero, formado pelo arcebispo e pelos bispos. Entre estes recrutavam-se os principais ofícios, o de mordomo, mor, o de alferes, mor, todos estes independentes do rei. A estes juntamos ainda os fiéis régios, ou conselheiros privados, dependentes do rei. Uns eram leigos e outros eclesiásticos, cujos cargos na corte eram sobrejuízes, vice-mordomo, vice-alferes ou vice-chanceler. Os ricos homens eram um grupo que não dependiam do rei, ou seja, pertenciam a uma classe social alta, eram detentores de bens que lhes permitiam não viver sobre a dependência real. Dentro deste grupo temos os cavaleiros e nobres, que pela via militar como guerreiros faziam parte daqueles que apoiavam o rei e o ajudaram, em alguns casos, a chegar ao trono. Os trovadores eram oriundos da classe nobre, cujas suas canções refletiam os problemas internos do meio social de onde emergiam e onde faziam ouvir a sua voz. Os jograis e as soldadeiras, emergentes de classes mais baixas, que tinham um repertório mais vasto e diversificado, que incluía atividades circenses, mímica, dança, música ou a reprodução de diferentes tipos de textos literários, desde narrativas a geográficas, a cantares épicos, culturas mais típicas de classes laicas. Os vedores da fazenda e os seus presumíveis antecessores são os ouvidores dos feitos do rei e da portaria que julgam, surgindo no mandato de Afonso IV, pois os seus antecessores eram os ouvidores da portaria. A eles compete aferir da legitimidade dos direitos exercidos pelos privilegiados nas suas terras, devem obrigar os porteiros a repararem pelos seus bens e o dano que por erro de ofício causarem aos executados. Devem impor esse encargo ao fisco. Para este cargo podemos distinguir 3 secções. A primeira diz respeito ao arrendamento dos direitos régios e das rendas do reino, fiscalidade e emprazamentos. A segunda, referente ao conhecimento dos feitos das cisas. Finalmente, a terceira. A este também está atribuído o desembargo por diferentes tipos de carta, doações, provimento de ofícios que não fossem de justiça, arrecadamento ou despesas de frutos e rendas de reguengos, casas, herdades e todos os outros direitos régios, prescrições sobre a administração dos bens do monarca, abastecimento de armazéns e castelos, quitações de dízimas, portagens e quaisquer outros tributos, prescrições sobre efetivação de obras, cartas relativas a rendas e rendeiros dos direitos régios, espaçamento de dívidas, autorizações a mouros para irem além-mar, cartas relativas a dinheiros ou bens régios e, por fim, aforamentos e emprazamentos de cartas e herdades do rei. Ou seja, era uma espécie de ministro das Finanças que tinha por missão cobrar numa escala regional os impostos. O antecessor deste cargo, o porteiro-mor, remonta a 1225 até 1321, nos finais do reinado de Dom Dinis, ao qual competia cobrar os direitos fiscais,
tendo como subalternos um tesoureiro e os ovençais do rei. De seguida surgem os ouvidores da portaria, mais concretamente no reinado de Afonso IV, os vedores da fazenda podem ser situados a partir da governação fernandina. A esta última designação temos por função a administração superior do património real e da fazenda pública, à qual se associavam atribuições contenciosas da esfera fiscal. O desembargador, espécie de notário, é um cargo não regulamentado. Trata-se de escrivães régios, ou seja, guardas das escrituras, com autoridade para fazer escrituras régias ou para autenticar atos legislativos. Podem ser membros de desembargo. Quanto aos documentos que lhe estão subjacentes, prendem-se com a emissão de regulamentação de jurisdições locais, as cartas de privilégio, as cartas de coutada e as cartas de aforamento. O juiz dos feitos de El-Rei. Este é o agente com a função de julgar as causas em que o monarca seja a parte interessada, cargo regulamentado pelas ordenações afonsinas. Competia-lhe dar cartas de mandado e respostas aos almoxarifes, em matéria de inquirições sobre bens e direitos régios. Cartas sobre as abertas e vaiadas régias e respectivos feitos. Cartas sobre as jurisdições e, igualmente, os feitos respectivos. Os feitos sobre rendas e direitos régios, como as dízimas e as portagens. E ainda sobre bens doados pelo rei. Emite cartas de privilégio, em geral, e ocasionalmente emite as respostas a capítulos de cortes e outros escribos de agravos e nas cartas sobre fiscalidade e, por último, seriam ainda responsáveis por inquirições sobre direitos régios. Podemos incluí-los como sendo elementos do desembargo régio. Os sobrejuízes, ouvidores e outros magistrados. O sobrejuíz é um termo que durante bastante tempo ostentam os magistrados da Casa do Civil. Este termo, apesar de aparecer nas ordenações afonsinas, ganha ênfase na segunda metade do século XV, tendendo a prevalecer o de desembargador, também designados de corregedor da corte, do juiz dos feitos do rei ou ainda do regedor e governador da Casa da Justiça da Corte. Os sobrejuízes estariam encarregados dos feitos civis, sendo o grupo composto por 4 elementos, 2 leigos e 2 eclesiásticos. E os ouvidores dos feitos de crime, este grupo era composto por 3 elementos. Este cargo remonta ao reinado de Dom Dinis, mas ganha maior importância com Afonso IV. Os ouvidores tinham por missão ouvir as partes, apurar as provas e referir depois o caso para decisão ao senhor. Mas quando as questões eram de menor importância, o senhor confiava-lhes a própria decisão, salvo ainda o direito de recurso. O vedor da chancelaria da Casa do Civil, emissão de cartas de sentença e subscrevem diplomas. Os desembargadores de El-Rei são os antecessores do desembargador do Paço. Aos desembargadores do Paço competiriam a emissão das seguintes cartas, as referentes a petições de graça ou direitos que não fossem do haver do rei, as cartas de confirmação das eleições dos juízes e das alcaidarias dos mouros ou dos rabis dos judeus, cartas de nomeação de juízes especiais em feitos civis que não pertencessem à fazenda régia, cartas de privilégio que não tivessem a ver com os direitos ou rendas régias, cartas de legitimação e cartas de perdão. Os contadores surgem a partir dos últimos anos do século XIII. No século seguinte, os contos dividiram-se em
contos de Lisboa, estariam subjacentes as contas de todos os almoxarifados do reino e os contos de El Rei, subjacentes as contas da casa do monarca. Trata-se do relatório de receitas e despesas do reino. É no reinado de Dom João I que os contos de Lisboa se restringem apenas das contas da cidade e da sua região, competindo as do resto do reino aos vedores da fazenda. Tinham por missão ainda emitir cartas de afuramento e cartas de quitação. Os contadores só são desembargadores a partir da segunda metade do século XIV. O escrivão da chancelaria. A sua competência abrange fundamentalmente dois domínios: a oposição da págua em todas as cartas, uma vez seladas, e o registro das mesmas nos livros de chancelaria, cabendo-lhe a respectiva guarda. Os departamentos. Trata-se de referir as diferentes áreas de incidência da ação governativa. A chancelaria propriamente dita é a repartição em que superintende o chanceler-mor ou os seus substitutos e tem a seu cargo a elaboração e, sobretudo, a validação das escrituras régias. Os almotacés, cargo atribuído a quem cabia a inspeção da higiene, dos preços e da qualidade dos produtos nos mercados, da circulação e da convivência urbana. Os cismeiros eram todos aqueles que foram contemplados com a lei das cismarias, repartindo entre si os terrenos que pertenciam ao concelho. Mordomos, cargo que tinha por missão a cobrança das rendas concelhias. Alcaide era o governador militar da terra e os ovençais eram um cargo que tinha por missão a cobrança dos tribunos a que o rei tinha direito. A carta de legitimação era um documento emanado pelo rei a quem cabia a função de tornar legítimo o que havia nascido ilegítimo. Assim, qualquer bastardo tornava-se legítimo e já podia gozar de certos direitos. A Carta de Couto definia no século IX um lugar imune. O termo também era utilizado como ordenação, multa, apreensão de bens, proteção, limite e marco. As doações de Couto, frequentes entre os séculos IX e XIII, como a expressão senhorial implicavam o privilégio da proibição de entrada de funcionários régios, como juízes, meirinhos, mordomos, etc., na terra coutada. Definia-se oficialmente no reinado de Dom Dinis o ato de coutar uma terra como escusar os seus moradores da hoste e do fossado, do foro e de toda a peita, ou seja, imunidade perante os impostos e justiças reais. As cartas de couto podiam ser concedidas pelo rei como recompensa de serviços ou por necessidade de povoamento a nobres ou eclesiásticos e pelos senhores da terra ou pela igreja dentro dos seus domínios. Desde o início do século XIII são tomadas medidas de repressão dos abusos que existiam nos coutos. A legislação do século XV reduziu-os praticamente aos coutos dos homiciados, ao lado das coutadas, que continuaram como último vestígio dos privilégios senhoriais. Os coutos de homiciados constituíam-se em terras a que poderiam acolher-se, libertando-se das penas em que tivessem incorrido quaisquer criminosos, salvo os incriminados por aleive, ou seja, por traição. Uma lei de 1433 excluía do direito de asilo nos coutos os crimes de traição, heresia, sodomia, homicídio e furto público. Note-se que as ordenações manuelinas excluíram dos coutos os moedeiros falsos, os falsários de escrituras e os que atacassem os oficiais da justiça. Por hoje é tudo. Se gostaram do vídeo,
deixem um gosto, partilhem o mesmo com os vossos amigos e subscrevam o canal. Um forte abraço, até ao próximo vídeo.